Boa noite. Hoje eu venho a vocês falar sobre o judiciário. Mas não vou falar dos pequenos, aqueles que vivem na periferia do judiciário. Eu quero mexer, eu quero tocar naqueles que compõem o cargo maior, os ministros do Supremo. Eu estudei o direito, fiz até o 8º semestre, poderia ter concluído certamente em um semestre a mais. Você tem a opção de pegar várias matérias e eu, como já estava lá para os meus 58 anos, portanto, isso faz uns 14 anos, eu deixei o direito. Foi o último curso universitário que no caso, eu fiz. Recebo direto convite da própria universidade. Era antigamente, esqueço. Como era a faculdade que eu estudava, Claudiana, Direito? A faculdade que eu estudava Direito, qual era o nome? FIB. Hoje é Estácio, né? É Estácio. Eu estudava na FIB, meus colegas hoje são advogados e, naturalmente, eu não queria ser advogado para ganhar dinheiro na advocacia. Eu já estava com minha vida feita, graças a Deus, aos meus trabalhos, que eu trabalho desde os 4, 5 anos, ajudando meu pai a vender sandálias havaianas. Por isso, a minha paixão pelas sandálias havaianas. E fiquei até sabendo de uma polêmica sobre sandália havaiana. Eu apanhei muito também de sandálias havaianas, porque minha mãe usava muito sandália havaiana. E quando botava a gente para tomar banho, era sandália havaiana e a palmatória na mão. Sandália havaiana no lombo e palmatória na mão. Então, o meu interesse em fazer o direito era para fazer pro bonos. Esta era a minha intenção, de fazer pro bonos, para, no caso, atuar esses pobres que estão enclausurados em presídios, que muitas vezes não têm acesso à justiça, porque o Ministério Público não se interessa por esses pobres coitados. Não se interessam. E eu disse aqui, uma certa vez, eu estava no 8º semestre do Direito e perguntei ao meu professor, que era, no caso, procurador do Estado da Bahia, se ele teria a coragem de ser um criminalista. O que ele me respondeu que não.
Eu digo, por que, professor? Ele disse, porque a linha que separa a honestidade da desonestidade é muito tênue. E a gente vê constantemente nos jornais televisivos de que de fato, os advogados, alguns criminalistas, terminam se envolvendo no crime, muitas vezes involuntariamente, eu acredito, porque se ele vai defender, está defendendo um grande traficante, se ele está defendendo alguém de dinheiro, que rola muita grana, o criminalista sempre é um advogado bem remunerado, porque ele só pega causas realmente grandes, né? E com essa resposta deste meu professor, eu cheguei à conclusão de que o meu objetivo eu não alcançaria, mas tenho também alguns exemplos. Teve uma advogada criminalista que eu vou chegar ao Supremo, só estou fazendo um prelúdio no momento. Eu estou começando de baixo até do alicerce à cumieira. E essa senhora, essa advogada, era criminalista e ela, o seu cliente, o seu paciente jurídico, ele começou a gostar dela numa intenção amorosa. Porém, ela, como profissional, ela não aceitava ou não queria aquele relacionamento amoroso. E ele, não sei se mandou matar ou se ele próprio a matou. Este é um caso. Um segundo caso, aconteceu com um padre que foi meu colega de seminário. E hoje ele ainda continua padre, né? Ele continua padre, porém ele se formou em advocacia. Ele também fez o curso de direito, além de padre. E ele mora numa periferia aqui de Salvador e, por ser padre, uma senhora foi a ele e pediu a ele uma caridade por ele ser padre. E, inclusive, ele é meu compadre também, né? Batizou minha filha, é verdade.
Ele batizou minha filha, ele mesmo fez o batismo e ele mesmo foi o padrinho. Então, essa senhora foi a ele e pediu-lhe a caridade dele tirar o filho dela da cadeia. Tratava-se de um assaltante e ele fez esse pro bônus, quer dizer, de graça, gratuitamente ou gratuitamente, eu não sei, algumas pessoas falam gratuitamente, eu sou gratuitamente. Ele fez esta caridade para esta senhora, inclusive a entrada do processo do habeas corpus, ele tirou do próprio bolso e pagou, porque a senhora não tinha, esta senhora não tinha dinheiro para pagar nem a entrada do habeas corpus. Habeas corpus, para vocês se não entendem do juridiquês, tenha o corpo, habeas, tenha o seu corpo. Porque enquanto você está sob a custódia do Estado, você não tem o seu corpo. O Estado lhe controla. Você fica lá preso. Você não tem a liberdade de ir e vir, como nós, hoje, que estamos abertos na sociedade. Então, habeas corpus, tenha seu corpo, vá para onde você quiser. Bom, e só que ele falou para essa senhora, este meu compadre, que é padre, falou para essa senhora que ele não era criminalista e que ela providenciasse um criminalista para resolver definitivamente o caso do filho dela. Porque ele não era criminalista. Porque na advocacia, assim como na medicina, os advogados também têm suas especialidades, certo? Tem aquele que é cível, aquele que é tributarista, aquele que é criminalista. Então, assim como na medicina, que tem as suas especialidades, também no direito, na advocacia, tem as suas divisões, as suas especialidades específicas para cada caso, cada situação. Bom, eu desisti do direito depois também que eu entendi que o direito não é direito. Deu para ficar claro? O direito não é direito, é torto, é errado. Muitas vezes funciona desta forma, e vou partir agora para o Supremo. Bom, mas só concluindo o caso do meu amigo, compadre e padre, colega, ex-colega de seminário, de convento, ele conseguiu livrar, soltar este assaltante, que era filho desta senhora que pediu a ele por caridade, para ele fazer esse benefício, ele fez. E teria a audiência de, como chama,
ter uma audiência antes. Oh, meu Deus, eu estou com uma memória tão ruim, não sei. A audiência de quando a juíza ou juiz vai julgar se a pessoa permanece ou não permanece preso. Audiência de custódia. Sempre Deus, o Espírito Santo sempre baixa porque eu carrego aqui meus amuletos. Aqui eu sou filho de Ogum, São Jorge, Cruz de Malta, comprado lá em Dávila, na cidade de Dávila, Santa Teresa d'Ávila. Eu sempre sou carregado com todos esses. Paixão de Cristo. Então, Deus sempre me ilumina nas horas que eu preciso. Deus está comigo. Está com você também. Então, ele recomendou a esta senhora que ela procurasse um especialista, um criminalista, para resolver definitivamente o caso dele. No entanto, entretanto, este mesmo rapaz que ele libertou através do habeas corpus, que ele protagonizou, foi a ele no escritório dele e disse: ou você me acompanha na minha audiência de custódia, ou eu lhe mato. Situação, acredito, ele que é padre, né? Ele não está acostumado com esses tipos de coisas, que eu sei como é o padre. Eu vivi dentro do convento, a gente não é de violência. O padre não é... Ele só faz rezar, celebrar a missa, pegar a palavra de Deus, a paz, o amor e tal. Eu sofri muito. Quando eu saí do convento, eu sofri para me adaptar a esta vida aqui fora. Talvez por aí que eu engendrei pelo caminho da bebida, porque eu tinha medo desse mundo aqui fora. Eu já andei por várias paradas difíceis, hoje não. Hoje eu estou sossegado, estou na paz de Deus, a idade de jovem passou, né? Então a gente tem uma queda na nossa disposição, na nossa coragem, nossos desafios, que quando jovem a gente não tinha medo, e hoje também o mundo está cada vez mais violento, né? O mundo está cada vez mais violento, essa é uma verdade. Até um taxista uma vez comentou comigo que na época da ditadura, eu vou voltar para concluir o caso do padre. Na época da ditadura tinha mais paz, a gente era mais respeitado, não havia tanta violência, mas só que ele está por fora. Primeiro que na ditadura, 90 milhões, lembra aquela 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Então hoje não são mais 90 milhões de pessoas, são 212 milhões de pessoas. Com outro agravante, é que as pessoas do interior, que era da roça, vieram para as grandes cidades, ou foram para as grandes cidades, São Paulo, Brasília, quando Juscelino Kubitschek, em 64, por aí, 65, 66, chamava-se os calangos, que saíam das roças em busca de
lugares melhores, maiores, melhores oportunidades de vida. Então houve uma emigração da roça para as capitais. E o que acontece é que, sem preparos, né, culturais, educacionais, as pessoas despreparadas para viverem em grandes cidades, que lá na roça viviam plantando seu feijão, seu milho, seu arroz, seu milho, seu feijão, criando sua galinha, seu porco, etc. E vieram para as grandes cidades. E o que fez? As favelas, que hoje chamam de comunidade, as favelas cresceram também. E, evidentemente, que não há trabalho para todos, inclusive para pessoas que não têm profissões definidas, não têm cultura, não têm conhecimento. Vai ser o quê? Lavador de carro, tomar conta de carro que chegue, que estacione, que pare. É isso que essas pessoas vão ser. Voltando ao caso do meu compadre, que é padre, o assaltante que ele havia libertado disse para ele: ou você vai na minha audiência de custódia ou eu lhe mato. Eu acho que ele deve ter tremido nas bases. Porque ele, coitado, é um padre. Não tem experiência com violência. Como disse, eu sofri muito para me adaptar a este mundo aqui fora, né? Não é fácil, não. Outro dia eu quebrei esse dedo aqui, esse dedinho. Não fui ao médico fazer cirurgia, sou pianista, mas eu achei que não seria muito grave, não fui. Mas você vê que ele tem um calombo. Ele tem um calombo, mas acho que não prejudica, eu nunca mais toquei piano. Mas eu estou cuidando de outras coisas e eu vou voltar a tocar o meu piano. Eu acho que não vai me prejudicar muito, mas não é a mesma coisa, né? Aqui, esse é da mão direita, tá bem. Mas esse aqui eu brigando na rua, 72 anos, contra um jovem, talvez de 28 anos, que chutou, o pai dele chutou meu carro na lateral, sem nada, meu carro novo, e deu um chutão. Mas vamos esquecer, vamos passar isso. E o cara, este assaltante, disse para ele: ou você vai para minha audiência, ou eu lhe mato. Para sorte dele, o cara se envolveu em outro assalto na mesma semana que teria audiência. Parece desígnio de Deus, o cara foi morto neste assalto. Na mesma semana que ele teria audiência de custódia. E meu compadre, que é padre, eu não vou dizer o nome dele porque ele é vivo, eu não quero expor, ele era professor de teologia, ele é formado, doutorado na Itália, esqueço o nome da faculdade católica da Itália agora, mas ele é doutorado em teologia, e ele era professor da Universidade Católica e contou este caso para os seus alunos. Claro que ele estava
se sentindo aliviado, né, da ameaça deste assaltante que veio a morrer justamente na mesma semana em que ele teria audiência e de custódia. E os alunos diziam: mas padre, o senhor é padre e está se vangloriando da morte de uma pessoa? O que ele respondeu aos alunos, e com toda a razão, disse: olha, estava em jogo a minha vida ou a dele. Então, se ele se envolveu nesta trama de assalto e ele morreu, antes a vida minha do que a dele. E está correto, certíssimo. Bom, eu fiz aqui um prelúdio, porque eu vou entrar agora no Judiciário Maior, nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal. Eu quero, nesse momento eu quero ser objetivo e dizer às pessoas, nomear os ministros do Supremo, que eu não dou nenhum crédito. Toffoli não tem a minha simpatia, nem a minha confiança. Toffoli, muito embora foi indicado por Lula, que era um simples advogado, simplérrimo, para ser mais preciso, advogado do sindicato do PT, Toffoli. Eu citaria também um outro Zé Mané do Supremo, o evangélico terrível, um tal do Mendonça. É um Zé Mané, tá bom? Se chegar ao Supremo esse vídeo, sem problema nenhum, eu respondo. Até porque vocês são públicos. Qualquer cidadão brasileiro pode falar mal de vocês e nomear vocês. Não é crime. Só existe crime no Código Penal se estiver prescrito, ou melhor, se tiver previsto o crime no Código Penal. No Código Penal não existe previsão de crime ou de repreenda sobre falar-se de funcionários públicos, até porque vocês são mantidos no poder graças aos nossos impostos. Não é o Estado que paga vocês. Quem paga vocês somos nós, trabalhadores brasileiros, que pagamos impostos sobre tudo que consumimos e tudo que produzimos também. Então vocês fiquem piado. Olhe, boca calada, Toffoli. Boca calada, seu canalha. Eu vou falar. Rui Barbosa dizia que a gente tivesse muito cuidado com os cabelos brancos das pessoas, porque os canalhas também
envelhecem. Rui Barbosa, para mim, um dos maiores juristas. Tem Miguel Reale Júnior, estudei ambos, pai e o filho. Deixa eu voltar a fita. Miguel Reale e Miguel Reale Júnior. Tem um livro dos dois aqui. E eu já disse que eu desisti do direito por entender, eu fui vítima na empresa em que eu tinha de plano de saúde pela justiça. A justiça mandava e desmandava dentro da minha empresa de plano de saúde. Mandava liminar já com ordem de prisão se eu não acatasse. E eu fui a uma audiência e a juíza me disse, está no contrato, mas eu posso mudar. Eu mudo. Tudo que está aí eu posso mudar. Eu digo, mas doutora, mudar o contrato? É lei, está na lei. Eu posso mudar. Com aquela prepotência. Como se ela não fosse uma funcionária pública, paga por nossos impostos. Paga por nós, trabalhadores, que eles não trabalham. Para eles trabalharem, tenha certeza de uma coisa, eles são remunerados extra. Para eles trabalharem, eles têm uma remuneração extra de acordo com a sua produção. Numa empresa privada, você não tem isso. Ou, meu filho, ou você dá conta do seu recado, ou você vai embora. Mas no funcionário público, não. Porque é concursado e tem a lei que protege, que não pode ser dispensado. Lei vagabunda. Aliás, que eu acho que hoje já mudaram um pouco mais a lei. Funcionário público pode ser demitido, desde que não esteja exercendo seu cargo de acordo com a sua função. Eu acho que isso já é lei, já permite a dispensa, mas é muito protocolo, é muita burocracia, é muita coisa. Funcionário público não produziu, rua, manda embora. Ah, é concursado, manda para fora. Vamos lá, o Cássio Conká, outra merda que o Bolsonaro elegeu e que indicou para o Supremo Tribunal Federal. Certo? Outra bosta. Foi o Toffoli. Vou votar o Toffoli, porque eu vou ficar em cima dele aqui. Ele foi assistir um jogo, não sei se era Palmeiras, que é o time dele, de carona num jatinho do empresário que hoje é do banco Master, tal do Borcaro. Ele pegou carona. Que vergonha, que decepção. Um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal andar de carona. Nem eu que sou um pobre coitado, nem eu pegaria uma carona de quem quer que fosse, seu ladrão, seu descarado, seu safado, seu canalha, Toffoli, seu canalha. Como é que você pega uma carona de um jatinho para assistir um jogo de futebol, seu canalha? Você está se vendendo. Se esse homem cair na sua mão com um crime como está acontecendo agora, que você recolheu o processo da Polícia Federal,
para você manipular o processo, seu canalha. Mas Garrastazu Médici me disse, quando eu tinha 14 anos, que a gente era o futuro desse país, seu canalha. E eu vou trabalhar para isso até morrer, que eu tenho poucos anos de vida. Eu tenho poucos anos de vida, seu canalha. Eu aguento a parada com você. Você pega uma carona de um jatinho para assistir futebol, canalha. Pegasse seu avião de carreira. Você ganha muito, seu canalha. O Cássio Conká, um tal de um cantor Lima, acho que a diária do lado coisa custava 1 milhão. Outro canalha! O evangélico terrível, eu não sei muito sobre esse. Bom, pelo fato de ser evangélico e ser indicado por Bolsonaro, eu não espero nada de bom. Para começo de conversa, eu não espero nada desse evangélico terrível. Pior que a gente vai ficar. Mas ainda bem que tem. Nós não temos. Temos pessoas boas dentro do Supremo. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, boca de sapo. Eu tenho minhas desconfianças. O filho dele, eu acho que tem uma faculdade, vão para Portugal, e vão fazer seminário em Portugal, e não sei o quê, etc, etc. Em boca de sapo. E Aécio Neves, boca de sapo. Aécio Neves, que pegou 2 milhões, que vergonha. E você matou no peito. Aécio Neves, daquela família, 2 irmãos, como é, meu Deus? Os 2 irmãos, açougueiros, né? Aécio Neves, que vergonha, pedindo 2 milhões de reais para pagar advogado, para levar eles do processo, não sei o quê. E você matou no peito. Você, Gilmar Mendes, canalha também. Viu? Canalha, você é canalha também. Você fala muito de Hans Kelsen, do positivismo, né? Da Alemanha, etc, etc, etc. Mas você é canalha também. Você é ladrão também. Tá bom? Você é ladrão também. Me processa, porra. Canalha, boca de sapo. E já falei do Toffoli, esse canalha maior, que agora pegou o processo que estava na mão da Polícia Federal. É a instituição que hoje eu acredito é a Polícia Federal. E alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Dino, nota 1000. Carmen Lúcia, 2000%. Alexandre de Moraes, 3000%. Esses fazem parte da primeira turma do Supremo, são 5 ministros no Supremo Tribunal Federal. Ministro Barroso, ao sair, ou melhor, uma certa vez disse que a justiça, isso é importante, o que disse o ministro Barroso, que pediu a aposentadoria, por sinal, antes do tempo previsto, mas ele disse uma coisa: a justiça contra os ricos é um gatinho. A justiça contra os ricos
é um gatinho contra os pobres, é um leão, fala grosso, fala forte contra os pobres. É por isso que eu digo e volto a dizer que o direito não é direito e nós temos que corrigir esse país, como dizia Boris Casoy. Temos que passar o Brasil a limpo. Temos que passar o Brasil a limpo, tirar esses canalhas do poder. Eu acho que eu não vou ter tempo, até porque eu só comecei a militar na política depois que eu saí do convento aos 21 anos, digamos assim, 21 anos. Eu comecei a ir às ruas, passeatas, etc. Né? Mas tenho as minhas convicções políticas desde que era criança, aos 5, 6 anos. Meu pai costumava ir para os comícios, que ele também ajudava na política. Ele nunca foi político, mas ajudava a carregar eleitores. Ele tinha 2 caminhonetes e carregava eleitores. Ele também vendia sapatos fiados para o candidato lá do MDB, que ele era do MDB. Então, eu conheço a política desde os 5, 6 anos. Porém, como eu estudei para padre por 10, 11 anos, por aí, fiquei no convento, eu não participava de política. Só comecei a participar da política porque Aristóteles já dizia que o homem é um animal político. Aristóteles dizia que foi aluno de Platão, Platão foi aluno de Sócrates, e Aristóteles já dizia que o homem é um animal político e tem que ser. Ou você não muda. Se você não se torna um militante, um político, se você, por mais pobre, por mais ignorante que você seja, em termos, quero falar de ignorância no sentido educacional, se você não percebe essas coisas, esses canalhas vão continuar no poder e você e seus filhos e netos nada vão ter. Entende? Você tem que se interessar pela política. Dizia Hannah Arendt, uma judia, ela ficou escondida por causa da época da perseguição. Hannah Arendt, ela dizia que a política é a arte de bem governar. Entende? Então, você como cidadão, não tenha medo, não tenha receio de dizer que você combate essa política nojenta, essa política com P minúsculo. Não tenha receio, não. Você é um cidadão, você é um contribuinte. Nos Estados Unidos, você não é tratado, muito embora hoje esteja em decadência, o império está ruindo, e eu quero que se desgrace mesmo, que ele se imploda, porque ele vai implodir. Ele não vai explodir. Ninguém vai explodir os Estados Unidos. Ele próprio vai se
implodir. Ele vai se implodir. Ele vai implodir de dentro para fora. Ninguém vai jogar bomba atômica nos Estados Unidos. Nem Rússia, nem China, nem África. São países, alguns países da África que são bem desenvolvidos. Não vão explodir os Estados Unidos. Não. Ele por si só vai desmoronar de velho. Vai cair de arcaico os Estados Unidos. Porque agora, com essa grande inteligência, sobretudo um elogio a Lula, né? Que não, eu disse aqui no princípio, eu não sou muito escutado, não sou muito ouvido, mas eu disse aqui no princípio que os Estados Unidos dependia muito mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. E devo dizer que o Brasil poderia ser hoje um país de primeiro mundo, não fosse a interferência dos Estados Unidos. Nós tivemos várias oportunidades, nós tivemos várias iniciativas, canhões, tanques de guerra. Eu trabalhei na Engex e a Engesa fabricava tanques de guerra. E aqui na Bahia a gente fabricava as peças e o canhão já saía testado, 90 milímetros. A Arábia Saudita, Ernesto, foi aí que eu conheci Ernesto Gajo, ele esteve na nossa empresa, na Engex, para conhecer a empresa que fabricava canhões. E teve na Engesa, certamente, onde fabricava os tanques de guerra. Agora veja, se a gente tivesse hoje a tecnologia avançada, como nós temos terras raras, que onde contém as pedras preciosas, que hoje o mundo corre atrás para chips, computadores, etc. Nós somos o segundo, acho que é o segundo maior possuidor dessas terras raras. Mas Lula... Lula foi uma pessoa que soube responder com seu silêncio, com sua soberania. Lula, ele, com sua hombridade, sua moral, seu respeito mundial que ele tem, ele deu a resposta exata para os Estados Unidos. E os Estados Unidos recuaram. Eles recuaram. Porque nós somos... eu falei naqueles dois irmãos, eu me lembrei agora. JBS, que o descarado Aécio Neves, safado, descarado, golpista, que botou Dilma para fora por golpe, certo? Foi golpe em cima de Dilma, uma pessoa honesta, direita, entende? Dilma, uma pessoa honesta, sofreu na ditadura e foi presa, mas nunca entregou ninguém. Uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher realmente de respeito, de caráter. Dilma Rousseff. E o canalha do vampiro, sabe de quem eu estou falando, né? Do vampiro? É aquele vampiro lá que aparece de vez em quando para fazer assombração para o povo brasileiro. E que o Alexandre de Moraes, eu acho que o Alexandre de Moraes tem um pouco de
de intimidade com ele. Alexandre de Moraes, olha sua vida, viu? Cuidado. Tô ouvindo falar aí que sua esposa pegou aí contrato do banco, como é que chama? Do Banco Master, e que você... Mas eu não acredito. Eu não acredito. Isso é coisa da direita, descarada e safada, para desmoralizar Alexandre de Moraes. Eu acho, por enquanto, não sei, não tenho informações privilegiadas, mas eu acho que é só no intuito de desmoralizar Alexandre de Moraes. Porque eu não acredito que Alexandre de Moraes ele vai se prestar a este papel, porque a mulher dele, independentemente dele ser esposo, de ser ministro, a mulher dele é uma profissional liberal. Não tem nada a ver com o cargo que o marido dela exerce. Não tem nada a ver. Ela pode chegar, se eu chegar lá, se eu tivesse dinheiro, porque certamente é um escritório que só pega gente grande, eu tenho umas questõezinhas pequenas. Se eu tivesse dinheiro para contratar ela, eu contrataria. Entende? Agora é porque eu não tenho dinheiro. É questão pequena também. Minha advogada aqui resolve, porque o que vale é a lei. O que está escrito na lei é o que vale. Agora, precisa que o advogado seja um bom advogado, que utilize da própria lei para que solucione os seus problemas. Não precisa contratar um grande escritório de advocacia. É claro que se você contrata um cacai da vida, que tem muito conhecimento jurídico, conhece muito o trâmite da justiça, é claro que ele leva vantagem sobre isso, no sentido de que ele conhece as coisas, como funcionam as coisas. Eu já fiz críticas aqui a Cacai, que eu acho que ele tem. Sim, ele tem influência dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu não duvido até que ele seja consultado pelos próprios ministros da corte. Eu não duvido, porque ele realmente tem muito saber jurídico, tem muito conhecimento jurídico, Cacai, tem muito conhecimento jurídico. Agora, ele não me passa, não. Porque o que ele conhece, eu conheço. E vou além dele. Porque eu conheço Bíblia, conheço religião, eu conheço música, partitura, teoria musical. Eu duvido, eu toco piano, ele não toca. Então eu digo que eu estou à frente dele. O juridiquês dele é só eu e Miguel Reale, ou tem um outro também que é muito... Eu tenho aí de A a Z, que agora não me vem a lembrança o nome. Pronto. Ele não me ultrapassa, não. Não me ultrapassa, eu não peço nem modéstia para a parte. Não peço. Ele não me ultrapassa em termos culturais. Cacai não me ultrapassa. Informática, ele conhece o que de informática? Binário. Ele sabe o que é binário? Ele não sabe como o computador trabalha em binário. Ele conhece Assembler, ele conhece RPG, ele conhece Clério, ele conhece COBOL, ele conhece Java. Ele não conhece. Eu conheço. Então ele não me ultrapassa. Culturalmente não. No juridiquês, eu vou e volto, eu digo que ele tem mais influência do que eu, até porque ele tinha um restaurante em Brasília, muito bom, famoso, onde os ministros se reuniam, comiam. Agora, só tem um detalhe. Eu não nasci para puxar saco,
puxa-saco de ninguém. Não estou dizendo que ele seja puxa-saco. Mas eu, para ser advogado, para dar tapinha nas costas de juiz, eu, doutor, não. Eu tive duas empresas. Tássio Gereissati, a empresa através dela, da App Vida, quis ser minha parceira e eu neguei. Eu digo, não quero parceria com Tássio Gereissati, que é o dono da App Vida do Ceará. Não estou falando de Tássio Gereissati. Mas eu fui, minha empresa foi chamada, foi convidada a fazer parte, ou melhor, a administrar a carteira deles aqui em Salvador. Eu recusei. Eu digo, não, eu quero é acabar com a que eu tenho e não ampliar. Por que me desgostei? Porque a justiça interferia demais dentro do nosso processo. Entende? Nós tínhamos um contrato, isso é regulamentado pela Lei 9.996, eu acho. E a INS, claro, estabeleceu as normas de doenças pré-existentes, etc, etc. Eu estou falando do judiciário, portanto cabe. Tudo aqui cabe o que eu estou falando. Entrava uma pessoa sabedora, conhecedora, que tinha obesidade, porque o meu auditor médico, ele pesava a pessoa e dizia, olha, a senhora está acima do peso. Tinha uma balança, a pessoa pesava, ela sim, eu tenho conhecimento, eu estou acima do peso. Mas já entrava nessa intenção de fazer uma bariátrica, porque quando surgiu a bariátrica, foi assim uma febre, como uma febre, aquela de Paris, da França, que quase acabou com a população da França. Foi assim com a bariátrica. Quando surgiu a bariátrica, não faz muitos anos não. Mas só que hoje, para você ter uma ideia, acho que tem mais de 2 milhões de pessoas na fila do SUS esperando fazer uma bariátrica. Só para dar uma ideia, tem mais de 2 milhões de pessoas na fila esperando fazer uma bariátrica pelo SUS. Mas entrava na nossa empresa e, digamos assim, ela tinha consciência de que ela estava acima do peso e, como se tratava de uma doença já pré-existente, ou seja, antes dela entrar no plano, ela já tinha consciência de que ela estava acima do peso. Ela concordava, assinava. Quando completava 6 meses, ela começava a fazer, essas pessoas começavam a fazer os exames, que a gente já desconfia. Quem trabalha no ramo já sabe, essa pessoa está pleiteando uma cirurgia pelos exames que ela busca, entende? Está pleiteando uma cirurgia. E quando completava os 6 meses que ela fazia todos os exames, chegava para a empresa, não, a senhora tem consciência de que a senhora já era portadora de obesidade mórbida ou obesidade, estava acima do peso. A senhora tem que cumprir 24 meses e não era barato naquela época. Eu falo em 2010, 2008, era 5 mil uma bariátrica. Hoje eu não sei, estou por fora. E a senhora sabia que a senhora já estava acima do peso, portanto a senhora tem que esperar 24 meses. Nada. Ela ia ao judiciário e o juiz
ou a juíza, muitas vezes eles procuravam um advogado descarado, safado, que tinha algum conhecimento com juiz ou com juíza, porque existe muito isso, essa safadeza de juiz com advogado, de juíza com advogado, é safadeza, porque o juiz tem que ser imparcial, mas dificilmente eles o são imparciais. Não sei se também não rola dinheiro, que o dinheiro compra até o caráter de certas pessoas. O dinheiro compra caráter também. E aí o juiz tirava, ou a juíza tirava o braço da seringa, e mandavam eliminar para que a empresa, a minha no caso, desse o exame, muito embora contrariando o contrato existente entre as partes. Eu fui a uma audiência e eu fui que quando nós começamos muito pobres, muito fracos. E não tínhamos advogado de quilates, um advogado defensor da empresa. A gente começou de baixo, do zero, eu e minha mulher. Começamos do zero. Então eu fui a uma audiência e expliquei para a juíza de que estava no contrato que ela havia assinado, que ela não teria direito, por exemplo, um parto ou aquela doença pré-existente ou algo semelhante. Contrariava o contrato. Ela disse, para mim isso aí não tem valor nenhum. Eu posso mudar como eu quiser. Para aí, doutora, é um contrato entre duas partes. Mas eu posso mudar. Tudo que tiver aí eu posso mudar. Eu digo, como assim? A senhora tem esse poder para mudar um contrato? Porque, pelo que eu entendi no direito, você tem contrato até de boca. Basta que você tenha duas testemunhas. Porém, você também pode ter um contrato, fazer um contrato com outra pessoa num papel de pão de padaria. É válido. Você pode ter um contrato tácito, como eu lhe disse, através de palavras. Basta que tenha testemunhas, é válido. Se essas testemunhas disserem não, de fato, foi acordado isso entre as partes. Ou você pode ter também um contrato formal, que é aquele escrito, onde você assina, o contratante assina, o contratado assina, reconhece firma, etc, etc, etc. Então, meus amigos, eu já falei desse Supremo Tribunal Federal, que era o meu alvo desta live, e para dizer para vocês que eu não estou muito confortável com este judiciário, sobretudo nesse caso do Banco Master. E cada vez surge mais coisas. Vamos ver aonde vai chegar este monstro que chama o problema. Parece uma cobra, como se diz aquele que Aquiles cortou de 7 cabeças. Era um monstro Aquiles.
de Homero, eu esqueço agora o nome, mas cortou a cabeça da serpente que tinha 7 cabeças. Um monstro de 7 cabeças é esse Banco Master aí. Vamos ver o final. Só para finalizar, chamar mais uma vez, que me agrada isso. Toffoli, você é um canalha. Você é um canalha, Toffoli. Certo? Eu vi foto sua com aquele que era presidente do Senado, você cheio do pau, de noite, abraçado com ele. Como é o nome dele, que foi presidente do Senado, que ainda... Alcolumbre! Busquem a foto Toffoli e Alcolumbre. Toffoli cheio de pau. E você pegar carona. Olha, você pode falar mal da ditadura. Nós podemos falar mal da ditadura. Mas todos os nossos presidentes que foram da ditadura morreram pobres. Todos os nossos presidentes da época da ditadura morreram pobres. O que nos diz respeito neste sentido é que pelo menos foi terrível, foi catastrófico a ditadura, mas pelo menos existia honestidade, caráter, respeito pela coisa pública. Com isto, me despeço, mandando um beijo para minhas amigas e para meus amigos, claro, um abraço apertado, aquele abraço bem forte. Hoje minhas unhas estão cortadinhas, aquele abraço de tamanduá, que abrace você assim pelas costas, assim, apertando bem com as unhas, sabe? Bem apertado mesmo. Eu quero um abraço de tamanduá para você, meu amigo homem. E beijo para as mulheres. Tchau, boa noite. Eu vim falar sobre o judiciário e dizer que o direito não é direito e por isso eu desisti de ser advogado. Tchau. Beijinho no ombro para quem achou ruim eu falar do direito. Que beijo seu ombro. Tchau. Fui. Não sei nem como é que eu apago isso.